Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos, por favor. Sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, versículos número 1. Por gentileza, palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Por gentileza, palavra do Senhor, queridos. Sejam abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Estende a mão sobre os seus irmãos, diga assim, vamos ser abençoados pela palavra de Deus, amém? Sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Aqui tem o relato do momento em que Davi é ungido rei. Solte sua voz aí, por gentileza, dizendo o seguinte. Bom, eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os pares. Deu para entender? Digam amém, vamos lá, vai. Vocês entenderam, amém, queridos? O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Versículo 2, vamos lá, me ajuda, vai. Samuel então leve versículo 3 diz o seguinte, convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Vocês, vamos lá, 4. Por ele ser profeta, e ser voz de Deus, eles acharam o seguinte: ou ele vem para abençoar, ou ele vem para amaldiçoar, mas era benção. Samuel respondeu: sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Vocês, vamos lá, vai. Aconteceu que certamente, mas olha o que vai acontecer, olha só isso aqui. Porém o Senhor disse: não, porque eu rejeitei, porque o ser humano, porém o Senhor. Vamos ler até o 13 juntos agora, todo mundo, vamos lá, vai, Então Jessé e o fez passar diante de Samuel, que disse, vamos lá, continua, vai, então Jessé fez Samar, porém, verso 10, vamos lá, vai. Assim Jessé fez passar, porém, vamos lá, versículo de número 11 agora, vai. E perguntou esse Jessé, então Samuel, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa. Vamos lá, versículo 12, me ajuda, vai. Então, e o Senhor levante-se e unja-o. Versículo 13, vamos lá, vai, Samuel e ungiu Davi, e daquele dia em diante, feche seus olhos, nós vamos orar, queridos, amém, queridos? Senhor Deus, essa é a Tua palavra, fala conosco, direciona-nos pelo Teu Espírito Santo, que possamos entender, Senhor Deus, a importância da unção de Deus na nossa vida, assim como também foi importante na vida do teu servo Davi.
unge cada um de nós cada dia mais com a porção do Espírito Santo, mas que não só sejamos ungidos, mas que venhamos a compreender a importância dessa unção, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga: estende as mãos sobre os seus irmãos e diga: irmãos, sejam ungidos, fortalecidos na presença do Senhor. Diga amém, querido. Sente-se, por gentileza. Bom, eu queria dividir com vocês o momento em que o Espírito Santo me deu essa mensagem. Amém? Chama o plantonista para mim, por favor, aí, o obreiro Daniel, por gentileza. Amém? Isso. Diácono, não quero ninguém aí fora que não seja os obreiros, tá? Não é momento de conversar, peça para entrar. Obrigado, querido. Quero dividir com vocês um momento de inspiração que Deus me deu acerca da mensagem da palavra de Deus. Porque quando a gente prepara uma mensagem, Nil, o Espírito Santo ele nos dá uma inspiração, quer seja diretamente do céu, quer seja lendo a palavra e quer seja visualizando algo que chama a nossa atenção. Quando você vê essa história da unção, ela é espetacular, mas quando você vê, né, ler uma coisa, ver é outra. É lindo, né? Eu tô acompanhando a série, né, que está no Prime, chamado Casa de Davi. Alguém está assistindo a série Casa de Davi? Espetacular, recomendo. Eu vou te passar algumas cenas aqui que foram a minha inspiração para essa mensagem dessa manhã, que eu vou pregar já já. Mas, veja, essas duas luzes aqui, por favor, te desliga, né? Tira essa luminosidade para poder ajudar aqui. Tira as duas e a daqui normal, que a gente sempre apaga. 1, 2 e 3. Pode apagar a terceira também. A terceira também. Isso, só aí. Bota o primeiro, tem uma sequência de vídeos, mas olha só, o YouTube não permite que seja passado toda a cena, tá? As cenas têm cortes, tá? Porque senão derruba. Já é normal do YouTube isso, tá? Então são pequenos cortes. Você vai se identificar com a leitura que você acabou de fazer. Vamos lá. Por que você desobedeceu a minha ordem? Não há outros filhos de Jessé? Assim, mais um. O mais novo dos meus filhos, Davi. Mas ele toma conta das ovelhas. Mande chamá-lo. Ava, vá buscar o Davi. Rápido. Sim, sente-se, por favor. Divida o pão conosco enquanto esperamos. Ninguém vai sentar. Ninguém vai comer. Ficaremos em pé até seu outro filho chegar. Aqui. Olhe para mim, filho de Jessé. Não creio. Eu vim esperando um grande guerreiro. Mas Deus não vê o que o homem vê. O homem só vê a aparência externa. Deus olha para o coração. Davi, filho de Jessé, simples pastor, quando esse dia terminar, você será algo inteiramente novo. Leão da tribo de Judá. Seu coração busca a Deus e, portanto, ele buscou você. O Senhor rejeitou a casa de Saul para sempre. Hoje, ele reivindica você como seu filho. E em sua casa, toda Israel será abençoada. Levante, Davi, o ungido do Senhor.
Ungido? Como o quê? Rei de Israel. Pode acender, querido, obrigado. Nessa manhã, Deus convoca os seus ungidos que estão aqui. Tem ungido de Deus aqui? Diga amém, querido, vamos lá. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador tem a unção de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Pega na mão do sermão, e diga assim: eu e você somos ungidos do Senhor em nome de Jesus. A série é linda, depois você assiste, querido, né? Tenta assistir, né? Se você não puder, agora, veja depois, mas não perca essa oportunidade, né? Amados, a unção de Davi, como o rei de Israel, que foi descrita, e está descrita aqui em 1 Samuel 16, é um momento marcante que simboliza um período de transição muito importante para Israel. Um rei deixaria a liderança por desobediência, o outro assumiria, porque Deus o havia indicado. Isso simboliza mudança. Que nessa manhã comece uma grande mudança dentro de mim e de você. Cada dia precisamos mudar mais e melhorar mais. Quem precisa mudar e melhorar aqui, levante a mão, diga um glória a Deus aí, vamos lá, vai, ó. Faz parte da vida da gente a mudança. A partir daquele dia, né, e visualizando, é muito mais simples de entender. A vida de Davi não seria mais a mesma, e a minha vida e a sua vida não foi mais a mesma desde quando você entregou sua vida para Jesus. Os homens podem achar que essa questão de ter Jesus, de igreja, tudo isso é chato. Não, queridos, Jesus é o nosso Salvador. O homem precisa entender que sem Jesus Cristo ele não vai morar no céu. Não existe atalho para a salvação, existe um caminho. João capítulo 14, versículo número 6. Eu sou o caminho, ninguém. Repare, por exemplo, que quando Samuel chega, ele dá de cara com aqueles homens brutamontes, fortes, guerreiros que lutavam no exército de Saul. Ele está dizendo assim, logo que ele viu Eliabe: sou diante do ungido do Senhor. O que Deus falou? Opa, Deus não vê como o homem vê. Deus vê você. Deus escolheu você. Você é o melhor dessa terra, Davi, em nome de Jesus. Essa família é o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Estenda a mão sobre o seu irmão, diga assim, ó, eu e você somos o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Primeiro ponto, queridos, vamos aqui, né? O tema da mensagem, preciso de vocês, tá? Me ajuda, vai, solta a voz comigo, vamos lá, vai. Deus ungiu. Por que Deus escolheu você? Você já deve ter perguntado isso, não é verdade? Alguém já fez essa pergunta para Deus? Por que Deus me escolheu? Eu de vez em quando pergunto isso. Davi, queridos, era o menor dos irmãos. E depois daquela espera de Samuel, ele não se antecipa para ungir ninguém. Ele quase cometeu um erro que a gente de vez em quando comete, né? 1 Samuel 16, verso número 6, bota para mim, por favor, vamos lá? 1 Samuel 16, 6. Aconteceu, me ajuda com a sua voz aí, vamos lá, eu preciso de vocês, vamos lá, vai. Aconteceu que... seu ungido, né? Verso número 7, me ajuda aí, vamos lá, vai. 7, vai. Porém, não olhe nem para a sua altura, porque o Senhor o quê? O ser humano vê o exterior. Deus não se engana, querido. Ele escolheu você porque você é o melhor. Não porque você tem que sair por aí se engrandecendo, não. Porque humildemente precisamos reconhecer que sem Jesus nós não somos. Mas se Ele te ungiu, existe um significado para a tua vida. Se Ele te separou, talvez não para estar às vezes em cima de uma plataforma, eu não imaginaria estar aqui um dia diante de vocês hoje pregando, queridos.
mas Deus escolheu. Deus escolheu esse jovem, que quando jovem, né, era uma criança problemática, doente, abandonado pela mãe, largada no mundo, que era assim que a nossa vida era. Mas Jesus Cristo um dia escolheu aquele ali, que ninguém dava nada por ele, que soltava pipa, raquítico, parecia uma flecha, querido. É a minha pessoa. Hoje estou um pouquinho mais fofinho, não é verdade? Não é mais, né? Mas quem diria que Deus escolheria aquela pessoa ali? Aquele ser fraco. Deus não olha como o homem olha. Deus escolheu você. Tem alguém aí perto de você que você tem um carinho assim? Não sei, se tiver, fala para ela assim com todo o carinho do mundo, e olha, Deus escolheu você. Ele não escolheu a pessoa que tinha mais capacidade, Ele capacitou aquele que Ele escolheu. Eliabe tinha boa aparência, mas o coração dele foi reprovado por Deus. E agora? Ele era forte, era guerreiro, era inteligente, era sagaz, mas para Deus não é o suficiente. O que Deus quer é um coração sincero. Lembra daquele louvor? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como é que é? E renova, você lembra? E renova um espírito inabalável. É tremendo. Deus escolheu você. Você pode dizer em alto e bom som, diga assim: Deus me escolheu. Vamos lá, vai, ó. Deus. E quando Samuel chega, ele já vai tentando, já botar a mão na cabeça do Eliabe, mas opa, para. Samuel naquele momento estava aparecendo com alguns de nós, principalmente com quem faz a obra. A gente gosta de resolver as coisas com pressa, tudo tem que ser rápido. A gente às vezes olha as pessoas pela aparência. Você já errou por ter olhado para a aparência de alguém e essa aparência te enganou? Já, né? Provavelmente. Quantas mulheres hoje, não é o teu caso e nunca vai ser, diga amém aí, vamos lá, em nome de Jesus, né? Mulheres de Deus, casou precipitadamente com uma pessoa que aparentemente parecia ser crente, mas não era, e hoje se tornou um agressor. Não creio que tem nenhum homem aqui nesse quadro de agressor. Nunca seja, querido, em nome de Jesus, porque isso não é papel de crente, agredir ninguém. Diga amém, queridos. Mas talvez a aparência lá atrás enganou. A gente não ora, e quando ora a gente não espera. Isso tem um nome. Samuel também errou nisso, porque é ser humano. Era profeta, pastor, sim, eu sei, mas ele é ser humano. Precipitação, fale comigo, vamos lá, vai, ó. Me ajuda, solta a voz. Precipitação, vamos lá, vai, ó. Estende a mão sobre os seus irmãos, diga assim, ó: não erre com a precipitação em nome de Jesus, amém? Jeremias 17, 9 e 10 diz que o nosso coração é enganoso e corrupto, querido, cuidado. A gente às vezes erra pela questão da aparência. Quando a gente volta a falar da unção de Davi, a unção de Davi, querido, não foi apenas um ritual, foi o início de uma nova era para Israel. Quando o Espírito Santo entrou na sua vida e te ungiu, ele ali começou a fazer uma obra de mudança em você. Eu posso te perguntar aqui agora, do dia que você levantou a mão para Jesus até aqui, mudou muita coisa na sua vida? Deixa eu ver aqui, levante a mão. Posso profetizar algo para a tua vida? Vai mudar, e vai mudar cada vez mais e melhor, em nome de Jesus. Deus tem o melhor preparado para você.
E a bênção do Senhor para a tua vida, ungido, é assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou em o que Deus tem preparado. Segundo ponto, queridos, passa para mim, por gentileza aqui, bota para mim, Manu, por favor. Segundo aqui, falando da unção de Davi, a importância do coração pesou de forma extraordinária no momento em que Samuel invoca o poder de Deus sobre a vida dele. Deus valoriza a essência que está ali no coração, a disposição de servi-lo. Davi tinha um coração puro, não à toa que a Bíblia chama ele de homem o que? Segundo. Mesmo assim, com essas características, ele não foi impedido de errar. Davi erra gravemente lá na frente, mas ali naquele momento do chamado, ele era um jovem de coração puro, e o manteve mesmo quando pecou contra o Senhor. Não à toa que ele escreveu o Salmo de número 51, talvez no pior momento do seu ministério, do seu chamado como rei. Quando Samuel foi enviado para ungir o novo rei, queridos, e ele começa a fazer a avaliação daqueles filhos todos os filhos foram reprovados. O Eliabe, o Sama e tantos outros ali. Deus não havia visto nada naqueles que chamasse a atenção dele. Eu, preparando essa mensagem, eu tenho uma Bíblia de estudo chamada NA, né, uma grande, ela é pesada, não dá para ficar andando para lá e para cá com ela. Encontrei a seguinte explicação, ouça: o ser humano, é o versículo, tá? O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aí ele vai explicar sobre essa questão do coração e do exterior da pessoa. O exterior não pode prever se alguém obedecerá fielmente ao Senhor, pois as ações de uma pessoa fluem do seu coração. Olha que interessante isso daqui, 2 Crônicas 16, verso número 9. Bota para mim, por favor. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração, o quê? Seu coração é totalmente dele? É uma pergunta, não responda, medite. Nisto você cometeu uma loucura, mas ele vai falar para o rei Asa, tá? Isso aí não importa para a gente. Vou parar até por aqui. Vamos ficar aqui naquele pontinho ali, porque... Me ajuda, por favor, preciso do porquê em diante. Vamos lá, vai. Porque, quanto os seus olhos passam para dar força àqueles cujo coração, que? O seu coração é totalmente dele. O seu coração realmente serve a ele. Medite nisso, querido, porque vai haver momentos nessa vida que nós vamos ver de verdade o quanto o teu coração está voltado para servir ao Senhor. Porque servir a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas a hora que a coisa apertar é que a gente vai ver quem serve a Deus de verdade. Ontem pela manhã tivemos jejum, propósito de oração 28, hoje 29 dias. Ontem nós oramos pela igreja perseguida, por causa de pessoas que estão sendo perseguidas e presas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E acredite, querido, essa perseguição só tende a aumentar. O conforto da igreja brasileira vai ir até quando? Até quando a gente vai dormir nisso? Vai imaginar que nunca vai chegar aqui nesse país? Que Deus guarde o Brasil, diga amém, querido, vamos lá. Mas, será que o meu coração realmente é completamente do Senhor? Medite nisso, porque as escolhas que você faz vão dizer se o seu coração é completamente do Senhor ou não. Errar, querido, todo mundo erra, né? Você erra, eu erro, você erra. Erramos no falar, erramos no pensar, erramos no julgar. Mas quem tem um coração totalmente rendido ao Senhor, não vive pecando, não vive cometendo adultério, não vive roubando, não vive mentindo, ou criando situações contra as pessoas. É aqui que a gente separa, né, entre convertidos e convencidos, entre pessoas que realmente fazem parte do corpo de Cristo e os frequentadores de igreja.
a gente tem andado assim muito triste e preocupado com o que está acontecendo com a igreja. Recebi esses dias aqui uma nota de um jornal, dizendo que determinada igreja muito conhecida aí no nosso meio evangélico, ela criou um espaço VIP para receber os crentes. E pessoas que pagam entre R$2.000 a R$2.750, tem uma área VIP, assim, como se aquela área fosse reservada com ar-condicionado, o garçom para servir uma bebidinha, e tem uma comidinha, tem um negocinho ali, e tal, e ele fica em um lugar privilegiado, com som ambiente, separado de outros irmãos. Opa, vamos lá, tem alguma coisa o quê? Porque o corpo de Cristo não tem, né, divisões, o corpo é um só. E o grande X da questão é pessoas que estão na igreja achando que isso é normal. Isso não é normal, isso é anormal. Isso tem um nome, divisão. Se não, querido, como é que eu consigo explicar o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Como é que alguém vai viver unido se você é o pobrinho, está na área dos pobres, e o VIP está na área dos VIPs? Precisamos pedir a Deus como Davi pediu, mesmo depois de pecar contra o Senhor, mas lá na frente já, depois do seu governo já sendo instaurado, é outro dia essa história, mas ele escreveu um Salmo 51, verso número 10, bota Salmo 51, 10 aí para mim, olha só, isso aqui é Davi fazendo essa declaração, me ajuda, vamos lá, vai, cria em mim, ó Deus, o quê? Nós cantamos, né? Vamos lá, vamos todo mundo junto, porque ficou quebrado. Vamos lá, vai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que hoje o teu coração seja renovado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Toque no seu coraçãozinho e diga assim, em nome de Jesus. Que o meu coração nessa manhã seja renovado pela unção do Espírito Santo. Toque alguém perto de você e diga assim, receba um coração renovado em nome de Jesus. Como é que está teu coração nessa manhã, hein? Cuida do teu coração, querido. Se tem uma coisa que Satanás quer tocar no teu coração. Como assim, pastor? É mesmo? Sim, eu vou te provar. Vamos na palavra, nada é teoria não, é prática. Provérbios 4, verso número 23. E eu preciso de vocês agora, tá? Solta a sua voz aí, povo de Deus, ó, de tudo que... Guarda bem, porque dele o quê? O diabo vai sempre tentar envenenar teu coração contra alguém. Vai sempre tentar envenenar teu coração contra o seu pastor, contra o teu marido, contra a tua esposa. Ele vai começar a lançar coisas, usar pessoas dentro e fora da igreja. Cuidado, queridos, os contaminadores estão em todos os lugares. Mas que o Senhor hoje blinde a tua mente, tua cabeça com o capacete da salvação em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida. Guarda o teu coração. Diga comigo assim, guardar o meu coração. Vamos lá, vai, ó. Guardar. Porque hoje as pessoas são motivadas por N motivos. Hoje as pessoas deixam de estar na casa de Deus por N motivos. Hoje qualquer coisa é motivo de tirar a pessoa da presença de Deus. Como que nós vamos resistir até o final, no grande dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja? Você entende o poder dessa unção que Deus colocou em você? E sabe como é que quando a gente começa a ver na pessoa que o coração dela não pende para as coisas de Deus, mas só pende para aquilo que ela deseja fazer? É quando ela não tem mais desejo de estar na casa de Deus. Só vem quando dá. Aí ela está na igreja, ela vive conversando, está na presença de Deus, em vez de estar prestando atenção no culto, está onde? No celular. A gente tem que ter prioridades, querido. Poderia vir à casa de Deus, mas qualquer coisa desmotiva ela de vir. Você imagina no grande dia da aprovação, que a igreja for provada para quem vai morar no céu. Como é que vai ser? Eu vou te falar como é que vai ser. É o primeiro a cair e não levantar mais, porque não tem estrutura
Se você não preparar o teu espírito e a tua alma para suportar provações duras, quando Jesus voltar, você não vai morar no céu. O teu coração tem que estar pronto, adorador, para enfrentar as adversidades que virão. Essa não é uma igreja que prega para você ficar rico. Você já é rico na graça de Deus, diga amém. Nunca vou pregar chave de carro para você. Aqui você não vai achar a irmã Candinha para profetizar que você é bonito, vai ficar sempre fortão, bonitão e feliz. Nada disso. Sabrina, nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu, dá um glória a Deus aí, vamos lá, vai, querido. E até chegar ali, querido, sabe qual é a palavra? Foste fiel até a morte, dar-te-ei. Deus procura realmente pessoas com o coração voltado. Você pensa que fazer a obra de Deus é o quê? É mole? É dureza, gente. Está na presença de Deus todos os dias, mantendo-se fiel. Não é para qualquer um. Deus escolheu você porque você é o melhor que Deus tem nessa terra. Abençoa alguém para mim, diga assim: eu e você somos o melhor dessa terra, em nome de Jesus, querido. Terceiro e último aqui, porque a gente já tem que ir para a Santa Ceia. Vamos lá, queridos. Hora voa de manhã, né? Todo dia, né? Vamos lá, eu e você, me ajuda, vai, ó. Assim como Deus ungiu a Davi, Deus ungiu, Ele te escolheu. E para que Deus te escolheu você? Uma das coisas que motivou o encontro, né, de Davi como ungido de Deus, é que ele tinha um coração voltado para buscar a Deus. Davi era menosprezado meio pelo pai Jessé, e o filme mostra isso. Todas as vezes que alguém tinha que cuidar dos animais no campo, ele mandava o Davi e fica lá. Tanto que quando você vê na cena, Jessé ainda pergunta para ele assim: por que me enganastes? Por que todos os teus filhos não estão aqui? Falta um, manda chamar. Aí, né, quando o pai dele, né, o Jessé, viu que, opa, pisei na jaca aqui, vamos lá, comer um salgadinho ali, vamos lá, Samuel, tomar uma coca, né, e tal, né? O que o homem falou para ele? Ninguém vai sentar. Está no texto, gente. Vocês podem ler de novo lá. Esse filme é sensacional porque ele reproduz fidedignamente. O nome difícil, hein? Você sabe o que é algo fidedigno, né? É que está ali, sem nenhuma mudança. Ninguém vai sentar. Vamos esperar ele chegar aqui agora. Quando Deus escolheu você, sabia quem estava escolhendo. Quando Deus escolheu você, sabia que você podia dar conta do recado. Quando Deus escolheu você, Ele escolheu você para que o nome dele seja honrado e glorificado. Aonde? Na empresa? É lá. É na polícia militar? É lá. É no meio dos corruptos com que eu trabalho? Não interessa. É lá que Deus vai te usar. Não é o ambiente que faz a senhora, é a senhora que faz o ambiente. Não é o homem, né? O homem pode fazer o paletó, mas isso aqui não muda nada. Senão os políticos de Brasília eram tudo honesto. Hoje, Deus vai renovar essa unção sobre sua vida, em nome de Jesus. Tem ungido de Deus aqui, diga aleluia. Vamos lá, vai, ó. Mas Deus ungiu você para quê, queridos? Deus ungiu Davi, queridos. Deus quer que, assim como Davi foi escolhido para ser exemplo, quer que você seja exemplo. Mas é preciso que a gente permita que Deus nos molde para os seus propósitos. Eu tenho certeza absoluta, queridos, né? A Bíblia não dá assim com clareza, mas provavelmente quando Davi foi escolhido, ele tinha uns 17 anos. Ele era um pré-adolescente para jovem. Se ele assumisse a coroa naquele momento, querido, talvez ele tivesse errado assim, disparadamente mais do que ele já tinha cometido erros depois de velho. A Bíblia não dá assim números claros, mas Saul, quando descobriu que ele era o ungido, há uma média assim de 10 anos e meio, 11 anos que Saul perseguiu ele para matar. Ele não tinha paradeiro,
não tinha onde deitar para dormir, nem lugar para comer e nem família para se socializar. Ele vivia em fuga, ele buscou refúgio até nos inimigos lá dos filisteus, para poder poupar sua vida da morte. Tudo porque um dia, quando Saul descobre qual é o plano de Deus para a vida do Davi, e ele escutou essa musiquinha, está na Bíblia, tá, gente? Como é que é? Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Ele ficou enciumado, porque ele, quando recebeu a coroa, Saul queria ela para si eternamente, que a família de Saul viva eternamente, assim que diz lá no filme. Só que Deus deu um basta. Quando Deus dá basta, acaba. Por que então Deus escolheu a mim, pastor? Primeiro, para que eu e você possamos aprender que Deus valoriza o pequeno e o insignificante. Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe aquele que tem um coração voltado para Ele. Quem pode dar um glória a Deus aí? Vamos lá, querido. Eu podia continuar, mas o tempo não vai permitir. Uma outra coisa sobre escolha, olha isso aqui, gente. Nós aprendemos o quê? Que Deus não somente chama, Ele capacita. E quando a unção de azeite é lançada, você vê como é que é colocado sobre a cabeça dele e desce no rosto dele? Aquela unção significa que ele foi escolhido entre tantos. Aquela unção significa que ele foi separado entre tantos. Aquela unção mostra que agora ele pertence a Deus. Essa casa aí agora não é mais tua. Jesus pagou o IPTU dela, pertence a Ele agora. Tem uma casa aí perto de você, diga assim, ó: nossa casa, tua casa pertence ao Senhor, amém, querido? Você, essa casa aí pertence a Deus, tá? Eu podia até falar de um tema aqui que é até muito delicado de falar sobre isso, né? Mas eu vou poupar de falar agora. Cuidado com o que você faz com o teu corpo, tá, querido? Se o teu corpo é o templo do... Vamos lá, vou ficar só por aqui, por baixo assim, vou ficar só na borda. Se o teu corpo é o templo do... Você não pode fazer com ele o que você quer, não. Não te pertence mais. Deu para entender, amém, queridos? Vocês são templo do Espírito Santo? Tem um templo do Espírito Santo aí perto de você? Olha para o templo e fala assim: que templo lindo, irmão, ó, lindo. Uma outra coisa que a gente vê aqui, né, na passagem: Deus nunca está com pressa. Você se lembra quando não aparece Samuel dizendo assim: rapaz, eu estou surpreso, eu vim para ungir um guerreiro e Deus escolheu um garoto. Deus não tem pressa. Fale comigo assim: Deus não tem pressa. Vamos lá, vai. Deus escolheu um garoto que na década de 80 morava na rua Araguaia, na freguesia. Pipeiro, voador, corria, pulava a casa dos outros, roubava manga, né? Quem gosta de manga aí? Quem já comeu manga roubada, gente? É muito bom. Só pelo prazer de você ter tomado do vizinho, querido, oh, que benção. Mas é uma linguagem figurada, entendeu? É figurado, não é assim, entendeu, né? Uma vez a gente entrou numa casa lá, né? A gente tinha um grupo da escola, né? Era uma quadrilha quase, né? Era eu, meu apelido quando era moleque, Padeirinho. Sabia não, né? Meu pai era padeiro, né? Meu apelido era Padeirinho. Aí era Padeirinho, Sucrilho, Cenoura, Lelê Baleia, Léo Negão. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Isso na escola, mas na rua, meu irmão, a gente era tição mesmo. Pensa no troço. Mas só que todo dia, né? Tem hora que tu se dá mal, né? Se Deus não tivesse o propósito da minha vida, Carlos, eu tinha morrido. Esse dia eu entrei, subimos, estamos lá, né? Pegando emprestado as mangas do vizinho, né? Era emprestado, Márcio, a gente não tinha maldade. Estamos lá, comeu às 5, né? Já saí com a barriga desse tamanho, né? Barriga d'água, né?
Aí tá eu e ele, na hora que a gente vai botar o pé para descer, 2 pastores alemães assim, ó. E falou, lascou, meu irmão, e agora? Eles assim, eu falei, lá. Aí começamos a gritar, querido, socorro, socorro. Aí veio o dono da casa, o que vocês estão fazendo aí? A gente veio pegar as mangas aqui. Aí ele tirou os cachorros, vai embora daqui, ó, mas se tu voltar aqui, eu vou soltar os cachorros em cima de tu, hein? Aí era eu e Claudinho, né? É Bochecha e Claudinho, entendeu? Pulei o muro, parecia o Homem-Aranha, meu irmão, né? Mas com bolsa, não deixei para trás, não. Amados, posso te falar uma coisa? Eu podia ter morrido ali nessa brincadeira. Você quando era moleque fazia umas coisas aí meio doidas, quase já morreu quando era moleque? Levanta a mão aí. Só Jesus. Essa molecada de hoje em dia não sabe o que é isso não, rapaz. É verdade. Deus guardou a minha vida porque Ele tinha um propósito comigo. Você sabia que Deus tem um propósito com você? Diga assim, Deus tem um propósito com a minha vida. Vamos lá, vai. Deus. Pega na mão desse irmão, diga assim, Deus tem um propósito com a sua vida, tá bom? Se de tudo que eu falei você não entendeu, porque a Santa Ceia está chegando, eu tenho que terminar. Eu achei uma pessoa, ele tinha uma frase que falava assim, é muito interessante, falando sobre a unção na vida da gente. Fala comigo assim, a unção na vida da gente. Vamos lá, vai. A unção. Não entendeu nada? Preste atenção nisso daqui. Qual é a importância da unção na sua vida? As frases, tá? Pertencem a uma pessoa chamada Marcelo Risma. Ele é o autor. Eu estou dizendo o nome do autor. Não é minha, é dele. A unção tem pelo menos 4 propósitos. Fale comigo assim, a unção tem pelo menos o quê? Eu vou falar e vou encerrar porque a gente tem que ir para a Santa Ceia. Primeiro propósito, transformar você em quem você nunca seria sem Ele. Deu para entender? Hoje você é o que é porque foi Deus que trabalhou em você. Foi Deus que abençoou você. Ele te segurou nas horas mais difíceis e não deixou você cair. Você está de pé? Quem está de pé, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, vai, ó. É a força do teu braço? Nunca foi. É a força do braço do... Segundo, fazer você conquistar o que você nunca conquistaria sem Ele. Essa unção que está na tua vida é para fazer você conquistar. Profetiza unção de conquista na tua vida hoje em nome de Jesus. Terceiro motivo da unção, qual o propósito? Olha isso aqui, fazer você chegar aonde você nunca chegaria sem essa unção. Você chegou até aqui? Como é que é mesmo até aqui? Eu posso até mudar essa frase, até aqui, eu só cheguei por causa da unção de Deus na minha vida. 4, capacitar você a fazer coisas que você nunca faria sem essa unção. Que nessa manhã essa unção esteja sobre você em nome de Jesus.